Olá, mais uma vez, juntos, reunidos em nome de Deus e de Jesus, para as nossas palestras da sessão de quarta-feira, 20 horas. Espero que todos estejam bem, que todos possam receber também energias salutares, melhorando o equilíbrio, a saúde, a paz interior, a paciência, a coragem. Que Deus nos auxilie, que esses espíritos estejam conosco nesses momentos e possamos elevar os nossos pensamentos a eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos aqui dar uma pausa na música, para a gente começar as nossas leituras, os nossos estudos que tanto nos ajudam nesses momentos, não é? Nós vamos entrar então no livro Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 58, 59 e 60. Capítulo 58, conversação posterior à reunião, muito importante essa parte. Claro que terminada a reunião, se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva. Porquanto, se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo, algo existe na equipe a ser necessariamente retificado. Euforia de confraternização, reconforto do dever nobremente atendido. Não raro surge a oportunidade da prosa afetiva em torno de um café ou enquanto se espera a condução. Falemos cultivando bondade e otimismo. Importante que a palestra não se descambe para qualquer expressão negativa. Se um dos desencarnados sofredores emitiu conceitos menos felizes, ou se um dos médios em ação não conseguiu desincumbir-se corretamente das atribuições que lhe foram conferidas em serviço, evitem-se com empenho reprovações, críticas, motejos ou sarcasmos. Compreendamos que uma equipe para a desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo, como qualquer outra empresa produtiva. E algum comentário desairoso, destacando deficiências e males, constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem. Então a gente acaba de sair de um trabalho tão lindo, né? De um trabalho, não muitas vezes como ele falou aqui, né? Que marca o nosso íntimo com as conversações construtivas que tivemos com aqueles espíritos, né? A ajuda que sentimos naqueles momentos que estávamos no trabalho, quer dizer, um trabalho que deve nos elevar, né? E de repente entramos numa vibração mais infeliz ali, passamos a ter comentários sobre aqueles que não conseguiram, comentários sobre aqueles que não se desenvolveram bem na sua tarefa, fazemos críticas, né? Vamos fazendo acusações sem ter, de forma leviana, né? Sem ter um conhecimento do que aquele médium ali está passando no momento. Então devemos evitar, né?
É muito saudável a conversa pós as reuniões, desde que elas sejam construtivas, sejam para o bem. Não devemos reforçar o mal, nem comentar o mal para que ele não se aumente. E lembrando que nós somos acompanhados o tempo todo por espíritos, antes das sessões, durante as sessões e também depois. Na maioria das vezes, depois a gente sai de lá e já cai na sintonia, né? Perdemos a sintonia elevada que alcançamos dentro da sessão. O capítulo 59, ele fala reouvindo a mensagem, né, naqueles casos que são gravadas. Ainda no recinto ou nos dias subsequentes, é aconselhável que os lidadores da desobsessão, quando seja necessário, reouçam a mensagem educativa, obtida na fase terminal das tarefas, caso haja sido gravada. Procurar, repitamos, nas frases do comunicante a essência e a orientação. Por outro lado, abster-se do impulso da divulgação sem estudo. Cabe refletir que as primeiras instruções para a criatura reencarnada se verificam no plano doméstico. A criatura humana recebe dos pais e dos instrutores do lar conselhos e indicações inesquecíveis. Mas, por isso, nem todos podem ser encaminhados às tipografias para o trabalho publicitário. Ninguém se lembrará de enviar uma advertência maternal qualquer para a imprensa, conquanto um aviso de mãe seja sempre uma peça preciosa para os filhos a que se destine. O dirigente, na hipótese da recepção de mensagens destinadas à propagação, precisará ajoelhá-las em rigorosa triagem, solicitando para esse fim o concurso de companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias, com autoridade bastante para emitir opiniões, verificando igualmente se as instruções obtidas não coincidem de forma literal com essa ou aquela página espírita, mediúnica ou não, já consagrada na leitura comum, embora o fundo moral seja respeitável. Então, todas as comunicações devem ser analisadas com critério, né, dentro da doutrina, analisadas, se são ali realmente comunicações do plano espiritual, na essência da ajuda moral a todos, né? Então só vai ser publicado aquilo que for analisado por essa equipe dentro da casa espírita que possa avaliar todo esse material. Estudo construtivo das passividades é o capítulo 60. É interessante que dirigente, assessores, médiuns psicofônicos e integrante da equipe, fim da reunião, analisem sempre que possível as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. As observações fraternas e desapaixonadas neste sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto aos senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras que não devem se reincidir. De semelhante providência, efetuada com apreço recíproco, que necessitamos sustentar uns para com os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmo na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. Se os médiuns esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médium psicofônico em determinado tema do serviço espiritual, chamá-lo-ão ao entendimento particular, evitando-se a formação de suscetibilidades, salientando-se que os próprios médiuns psicofônicos, se libertos de teias obsessivas,
são os primeiros a se alegrarem com o exame sincero do esforço que se apresentam. Então, assim, alguns comentários, algumas palavras ditas na sessão, né, podem ter um tratamento maior para a compreensão de todos os orientadores, esclarecedores, com a finalidade de instruir os médiums ali que estão psicofônicos, que às vezes nem prestam muita atenção no que está sendo falado, né, porque existe o transe mediúnico, a gente sabe da dificuldade, e pode sim ser chamado ali pelos médiums esclarecedores, os que presidem a sessão, a se inteirarem do que foi falado, para que a situação não se repita, principalmente quando são palavras, né, que não devem ser ditas, atitudes que não devem ser refeitas, não devem ser reincidentes, né, com agressividade, com respostas, e até trabalhos designados para aquela atividade, aquele médium tem maior facilidade, maior sintonia, né, e tudo isso é pensado, é analisado, pode ser dentro da sessão, pós-sessão, para depois ser chamado o médium para um esclarecimento maior. É importante que todos estudem, né? Essas palestras doutrinárias que nós estamos trazendo agora é um meio da gente se aprofundar, né? Muitas vezes ali na sessão, no trabalho mesmo, né? Próximo já à prática do que estamos falando, foge muito o conhecimento, e se a gente não volta, não estuda aqueles pontos que teve na sessão, a gente acaba fazendo só a prática e não muito da forma correta. Com os estudos agora, através dessas palestras, não tendo a prática, o fenômeno da incorporação, da troca ali da mediunidade, a gente pode se aprofundar mais nesses detalhes, né? E tendo ela gravada mais ainda, porque a qualquer momento podemos rever as leituras, rever os livros que estão sendo falados, comentados, e vamos estudar que vai nos transformar em pessoas melhores e principalmente educarmos a nossa mediunidade para que possamos também ser utilizados como os instrumentos, né, mais dóceis à espiritualidade. E do Livro dos Espíritos, então, eu peguei do capítulo 10º, Lei da Liberdade, a partir da 835, a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Então, aquelas críticas que nós saímos falando ali em conversas, né, que vamos entrando em assuntos menos felizes ocorridos durante a sessão, está aqui uma resposta, né? Olha, só a Deus pertence o direito de julgar a consciência, julgar o outro, né? Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis na natureza, regula as relações do homem com Deus. Então, só a Deus cabe o julgamento, porque Ele conhece as nossas intenções. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade da consciência? Constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa. Toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis
são as que conduzem ao mal. É repreensível escandalizar-se na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. É insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade? Podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a outro, não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença à sua inteira liberdade. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar de propagar em doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer um novo caminho da verdade àqueles que se perderam com falsos princípios? Certamente, se pode e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de se fazer admitir seja agir com violência. A convicção não se impõe. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Praticamente, a lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por todo esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Então, pelo que se faz, né, o bem que se faz, a caridade, o amor que temos entre os participantes, né, aqueles que frequentam a casa, o respeito que nós temos por todos vai nos distinguir se nós somos uma doutrina boa ou não. O que nós estamos fazendo na casa de Fabiano, né? Nós estamos semeando o bem, estamos fazendo caridade, inclusive sem limitar quem deve, quem merece ou quem não merece, né? Não julgando consciências. É isso que vai falar se a nossa doutrina é boa ou não. E do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, eu trouxe então do capítulo 1, não vim destruir a lei, o item de o Cristo, né? O item 3. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, o que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. E não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que a reduzindo por essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e todos os profetas. Então Jesus definiu, né, o que é certo, né, sem entrar em muitas coisas que eram escritas, em muitas leis, né, ele diminuiu a 2, né, e nós compreendemos muito claramente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente não fará nada do que a gente não queira que os outros façam conosco, e vamos sempre colocar Deus acima de tudo, né? Porque é dele
a vida que recebemos. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota, disse Jesus, né? Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse que ficar com o privilégio de alguns homens, ou só mesmo de um povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que o da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Então ensinou para a gente, todos nós podemos, né, se seguirmos esse caminho, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para cumprimento dos direitos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe das verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então nós vemos até o Cristo, né, que poderia ensinar todas as coisas, falar sobre todas as coisas abertamente, sentiu que nem todos os homens estavam prontos, que nós não tínhamos ainda a condição como espíritos amadurecidos, né, para ouvir e entender, e delicadamente aos poucos foi colocando toda a sua doutrina, todo o amor, todo o ensinamento da caridade para todos os homens, sobre o perdão, sobre cada um dos apóstolos ele aplicou um tema, esclarecendo com todas as pessoas que o procuravam, ele ensinava de forma que a pessoa pudesse alcançar. Jamais criticou e nem muito menos quis impor o conhecimento dele. Então, que a gente não julgue, que a gente não ofenda, que a gente não critique, pois nós não sabemos a posição desse espírito no momento, né? Nós sabemos todos vamos chegar até Deus, mas qual é o momento que ele se encontra? Talvez algumas coisas ele não possa compreender nesse momento, talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade que nós de conhecimentos. Então vamos aprender, juntos estamos todos para dividirmos esses conhecimentos. Nem todos estarão na mesma condição imediatamente, mas todos chegarão até Deus com esses conhecimentos completos no momento em que cada espírito estiver amadurecido para receber essas novas lições. Então desejo a todos uma ótima semana, uma boa reflexão sobre isso, né? E pedindo a Deus que nós sejamos mais e mais caridosos, bondosos, na doutrina de Jesus, que é a do amor ensinada, que possamos andar mais por essa trilha, por esse roteiro de luz. Muito obrigada a todos. Vamos à nossa prece de agradecimento a Deus e a Jesus. Obrigada, Pai querido, por tanto conhecimento.
A Jesus a nossa imensa gratidão, nosso imenso amor, que aprendemos cada dia um pouquinho mais sobre isso. Ajuda, Jesus, a todos nós praticarmos essa doutrina bendita de forma correta, amando a todos que conhecemos, que chegam até nós, porque sabemos serem seres enviados por Deus e por Jesus, com autorização de Jesus para estarmos junto conosco, não é? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.